Boa noite. Passamos então à última aula do módulo 6 do curso de tórax da graduação da UERJ, discutindo alguns casos que têm relação com o que foi apresentado nesse módulo. O primeiro caso é bem ilustrativo de uma doença que foi discutida numa das últimas aulas. A gente observa aqui nesse corte axial dos lobos inferiores, na janela de parênquima, a presença de uma opacidade que tem uma característica especial. Ela apresenta uma periferia densa, mais ou menos homogênea, e um centro, olha, com um aspecto em vidro fosco meio reticulado. Toda vez que a gente encontra esse aspecto, principalmente em pacientes internados e que tenham fatores de risco para embolia pulmonar, devemos pensar na possibilidade de um infarto. A reconstrução no plano coronal mostra aquela opacidade periférica de uma maneira bem discreta aqui na base do pulmão esquerdo, e no corte sagital a gente nota com mais resolução aquela imagem que é o chamado sinal do halo invertido, que é típica dos pacientes que apresentam infarto pulmonar ou naqueles que têm uma condição de imunodepressão, pensar também na possibilidade de um fungo agressivo, como a fusariose, a mucormicose principalmente, e a aspergilose. Esse doente realizou uma angiotomografia, um doente do hospital, e a gente evidencia aqui, olha, um grande trombo na luz do ramo direito da artéria pulmonar. É um trombo agudo, observem como ele aumenta o calibre do vaso e preenche quase totalmente a luz. A gente nota também uma opacificação, olha, bem reduzida nos vasos segmentares desse pulmão direito. Também à esquerda a gente nota evidências de trombos agudos, com falha de enchimento evidente. E em outros locais também aquele aumento do calibre da luz do vaso, preenchido por trombo, e aqui também vasos segmentares. Né? Então não há dúvida de que esse doente apresentava uma embolia pulmonar aguda. A mesma coisa aqui no plano coronal e sagital, aquele aspecto em trilhos de trem, a falha de enchimento central com contraste na periferia, trombos murais, olha, aderidos aqui à parede do vaso na periferia, e aquele trombo na região hilar, na artéria pulmonar direita, que nós já vimos no plano axial. Esse é um outro caso, paciente caiu da bicicleta, sofreu uma contusão na região do hemitórax direito, foi para a tomografia de tórax, apresentava muita dispneia e dor. Notem que existe uma grande coleção gasosa extrapulmonar, isto é, o paciente apresentava um grande pneumotórax com colapso secundário do parênquima homolateral, que é característico desse tipo de lesão. E observem também que aqui na região posterior eu tenho uma área de contusão, uma pequena coleção gasosa no parênquima e uma indefinição de partes moles aqui, olha, parece que tem um pouquinho de gás também nas partes moles na janela de parênquima, que não é uma janela ideal para poder se ver esse tipo de coisa. Bem, aquela área, olha, de contusão pulmonar, com presença de um pouquinho de gás aqui no parênquima e uma certa deformidade, olha, da parede posterior nessa região. O pulmão colabado, áreas de atelectasia secundária, ou às vezes isso que pode ser até contusão pulmonar, já que o doente apresentava um trauma de tórax, e a grande coleção gasosa que precisava ser drenada, um pneumotórax. E na janela para-osso, que é sempre importante a gente analisar nos casos de trauma de tórax, a gente notava, olha, uma deformidade, um fragmento consequente a uma fratura do segmento posterior desse arco costal. Então era um fragmento que lacerava a pleura e causava a entrada de ar dentro da cavidade pleural. Então fazia uma pequena contusão, fazia também uma coleção gasosa no parênquima e lacerava a pleura, causava uma solução de continuidade
entre essas três camadas aqui, a externa, a pleural e a parenquimatosa. Esse doente foi drenado adequadamente. A gente observa, olha, como o pulmão ele reexpandiu, já não tendo mais aquele aspecto daquele pneumotórax volumoso que se mostrava na tomografia de tórax. Toda vez que você avaliar um paciente traumatizado de tórax, a incidência frontal é importante para poder discriminar o trajeto dos dois segmentos costais que você pode identificar. Esse mais obliquado é o das porções anteriores dos arcos costais e esse mais horizontalizado é correspondente aos segmentos posteriores das costelas. Né? Então isso pode ser um macete para você identificar pela radiografia simples qual é o segmento, qual é a costela que se encontra acometida. Aqui bem mais evidente no exame radiológico convencional a deformidade. E lembrando que quando há um desvio grande do fragmento, ele pode causar aquela complicação que nós vimos anteriormente, que era um pneumotórax. Um caso bobo de um paciente que caiu da bicicleta e teve aquela consequência desastrosa de fratura com contusão pulmonar e pneumotórax. Outra coisa que a gente tem que lembrar, esses traumas importantes da região torácica, a gente tem visto isso muito frequentemente com acidentados de moto, né, um veículo cada vez mais frequentemente usado e de forma abusiva, avolumam-se a quantidade de acidentes de moto com trauma torácico. Então, além das fraturas de costela, que eu mostrei anteriormente, com aquela complicação do pneumotórax, às vezes, quando o trauma é muito, muito forte, muito intenso, a gente pode ter fraturas também de outras estruturas do arcabouço ósseo, como, por exemplo, a escápula. A gente nota aqui uma fratura relacionada com o processo coracóide da escápula. Já visto aqui, olha, na radiografia simples, com essa deformidade do coracóide, no plano axial e no plano sagital, o traço de fratura. As reconstruções em 3 dimensões muitas vezes não são necessárias para você fazer esse tipo de diagnóstico, mas elas dão uma visão panorâmica bastante clara da extensão da fratura, né, do ponto em que ela se encontra, a continuação daquele caso anterior. Esse outro caso, o paciente ele tinha história de trauma de tórax, ele fez uma primeira tomografia. Essa tomografia mostrava que, apontado pelas setas, que havia uma discreta deformidade, olha, do arco costal. Um olhar mais desatento talvez não percebesse, olha, essa discreta deformidade, principalmente aqui, mas se olhasse isoladamente aqui, é difícil você dizer que existia uma fratura de tórax desse lado esquerdo, né? A gente desconfiava por essa tênue deformidade da parte mais externa do arco costal. Aqui um pouco mais evidente. Coincidentemente, esse doente ele veio 4 meses depois realizar a tomografia por um outro motivo, também um trauma de tórax, se não me engano era um atleta. E aí se via com mais nitidez, olha, a consolidação, o calo ósseo formado aqui nos locais em que havia aquela discreta deformidade do arco costal, né? Já com esclerose consequente à formação do calo. Então essas fraturas costais muitas vezes passam não identificadas no exame radiológico, menos atento, mas aqui o aspecto evolutivo 4 meses depois não deixa mentir que existia uma lesão naquele arco costal. O MIP a gente utiliza muitas vezes para poder ver parênquima, né? Ela pode ser utilizado também uma reconstrução para osso na tentativa de identificar essas deformidades. Aqui uma bastante evidente, já com um calo ósseo bem grosseiro, né? E aqui nos demais arcos costais também a presença do calo ósseo, né? Um outro doente traumatizado de tórax, se você olhar essa radiografia em AP, sem uma história
para explicar esse achado, você diria que é um quadro de pneumonia, um doente com uma infecção bacteriana grave, um doente com Covid, né, numa fase avançada, com pneumonia de organização. Você pode imaginar diversas coisas aqui se não tiver uma história para poder servir como um enredo, né, de base para o que está acontecendo. Então, o AP com diversas áreas de consolidação, mas na TC de tórax foi realizada a reconstrução coronal com janela para osso, já mostrava, olha, um indicativo do que poderia ser aquelas lesões no parênquima do pulmão, diversas fraturas de arcos costais, né, segmentos posteriores, principalmente do lado esquerdo. Então já dava indicação que esse paciente ele era um traumatizado de tórax. Aqui a tomografia em janela de parênquima mostrando aquelas áreas de consolidação bilaterais, mas principalmente aqui do lado esquerdo. Num doente com história de traumatismo de tórax, a gente tem que pensar em contusão pulmonar, né, em áreas de hemorragia do parênquima pulmonar secundário à própria contusão. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também, às vezes não é tão evidente como nesse caso, cortes axiais em janela de parênquima nos ápices pulmonares, aqui à direita normal, e aqui à esquerda, olha, essa área com essa densidade bastante reduzida, né, uma densidade de ar, não tão semelhante quanto a traqueia, porque o volume aqui é pequeno para poder se comparar, mas nota que é diferente do restante aqui do parênquima do pulmão, um pneumotórax localizado ali no terço superior. Né? Esse pneumotórax de forma isolada não necessita de drenagem urgente, né? a não ser que tenha sinais de instabilidade do tórax, mas uma quantidade, nesse caso aqui, muito menor do que naquele outro anterior que nós vimos. Aqui um outro caso, saindo agora dos casos de traumatismo de tórax, passando agora a lesões de vias aéreas clássicas, a gente nota é um pulmão todo heterogêneo, tem umas áreas mais hipodensas e umas áreas menos densas. Se a gente faz expiração, por exemplo, nesse paciente, com certeza vai aparecer essa heterogeneidade de forma mais marcada, o que sinaliza para a possibilidade de aprisionamento de ar. Mas o que chama atenção são essas áreas císticas, olha, agregadas aqui no parênquima no lobo inferior direito. Né? Notem que essas áreas de redução de densidade, elas têm uma parede que é até razoavelmente bem demarcada, né, em torno da coleção gasosa. Então são áreas císticas com uma parede bem demarcada. Toda vez que você encontra esse tipo de lesão, ainda mais com esse aspecto agrupado, a gente tem que pensar na possibilidade de bronquiectasia. Na aula da professora Ana Célia, ela comentou sobre diversos sinais semiológicos que ajudam a fazer o diagnóstico das bronquiectasias. O sinal do anel de Sinetti, quando você tem uma desproporção entre o calibre do brônquio em relação ao da artéria adjacente, isto é, o brônquio é maior do que a arteríola adjacente. Normalmente eles têm uma relação de 1 para 1, calibres mais ou menos parecidos. Quando você tem também o brônquio dilatado, totalmente dilatado do centro para a periferia do pulmão, né? Em geral o brônquio, conforme ele caminha em direção à periferia, a região subpleural, ele reduz de calibre. Quando você tem uma bronquiectasia, isso não acontece. A parede brônquica espessada também é um sinal de que existe bronquiectasia naquela localização. Então, nesse caso aqui, a gente tem alguns sinais de bronquiectasia e de doenças de pequenas vias aéreas. Aqui a gente tem que pensar em possíveis etiologias como asma, como paciente com fibrose cística, paciente com algum quadro, alguma forma de apresentação de micobacterioses não tuberculosas, sequelas de infecções anteriores, se bem quando você tem uma bronquiectasia por sequela, em geral são bronquiectasias de tração, com muita distorção da arquitetura do parênquima ao redor, o que não acontece aqui. Mas eu trouxe esse caso para mostrar, olha, o que acontece
quando o doente ele sofre uma infecção do pulmão, em cima de bronquiectasias que já predispõem a essas infecções pulmonares, né? Eles fazem um quadro supurativo em que você tem, olha, maior espessamento da parede dos brônquios e presença, olha, de conteúdo no interior dessa via aérea dilatada, né? Essas broncocélios aqui, que é secreção ou então pus, é sempre um material líquido preenchendo a luz da via aérea, sinalizando para a possibilidade de infecção. Isso é mais ainda reforçado, olha, pela presença dessa densidade aumentada que pode ser por consolidação e ou derrame pleural do lado esquerdo. Então, um doente que tinha bronquiectasias, se eu fosse dar um aspecto morfológico, eram bronquiectasias cilíndricas, né, pelo tamanho que elas atingiram aqui, cilíndricas, não, císticas, e que sofreram um processo de infecção e se mostram mais evidentes com as paredes e o preenchimento também da luz. Um outro caso mostrando aquele sinal que eu comentei anteriormente das bronquiectasias, em que o brônquio ele se mantém com um calibre mais ou menos uniforme do centro para a periferia, né? Então, quando isso acontece, eu tenho um sinal bastante fidedigno de bronquiectasia, né? Aqui, inclusive, na periferia, a parede toda tortuosa e irregular. Esse é um outro paciente, aliás, uma outra paciente, que apresentava um quadro crônico de dispneia, tosse e secreção. Essa doente depois veio a ter um diagnóstico positivo para Mycobacteria cansace, que é um tipo de micobactéria não tuberculosa, e uma das características dessas micobactérias não tuberculosas, uma das formas de apresentação é exatamente com doenças de pequenas vias aéreas. A gente nota, olha, o preenchimento de diversos bronquíolos, que dão esses aspectos de nódulo ou de árvore em brotamento, tá vendo? Isso é preenchimento de bronquíolo difuso. E também associado a isso, bronquiectasias cilíndricas, né? Olha aqui o bronco com aspecto aumentado de calibre e com a parede bastante espessada, né? Olha esse outro aqui. Ainda mantendo a relação 1 para 1 em relação à artéria pulmonar adjacente, mas com a parede muito espessada. Então aqui eu tenho que suspeitar da possibilidade de bronquiectasia e ou doenças de pequenas vias aéreas associada. Olha aqui aquele aspecto de árvore em brotamento, secundário ao preenchimento desses bronquíolos periféricos. E o pulmão com aquele aspecto heterogêneo, né, com umas áreas de maior densidade, áreas de menor densidade. Se o doente faz o exame em apneia expiratória, quase com certeza eu vou identificar aprisionamento de ar aqui, que é um sinal que confirma o acometimento de pequenas vias aéreas. Aqui uma outra tomografia em que eu também tenho, olha, bronquiectasias cilíndricas, os brônquios com paredes espessadas e discretamente aumentados em relação à artéria pulmonar adjacente, aqui mais evidente ainda, associados a espessamento de septos e algumas opacidades em vidro fosco de permeio. Isso é um paciente que esteve internado por Covid-19, teve alta e no segmento pós-Covid apresentava-se com dispneia, com um certo desconforto, cansaço, fadiga, mostrando, olha, essas alterações que são muito comuns nos pacientes que apresentam persistência dos sintomas após o Covid agudo na tomografia computadorizada de tórax, isto é, bronquiectasias, espessamento de septos interlobulares e opacidades em vidro fosco residuais, né? Esses doentes muitas vezes apresentam, algumas vezes apresentam quadros de fibrose, principalmente aqueles que tiveram lesões muito extensas e importantes na fase aguda da Covid, e essas sequelas, existem muitas hipóteses para a etiologia dessas sequelas, dessas fibroses, dessas bronquiectasias, quase certamente está ligada às alterações do interstício pulmonar, que acontecem na fase inflamatória
da Covid. Muitas vezes aqueles quadros graves progridem para dano alveolar difuso e a fibrose é uma consequência, né? É uma complicação desses quadros de dano alveolar difuso, principalmente por causa da fase fibroproliferativa do dano alveolar, em que você tem deposição de colágeno, deposição de fibronectina. E outra explicação para essas sequelas são os distúrbios microvasculares, né, em que você tem microtromboses, em que você tem alterações endoteliais, pequenas vasculites periféricas, e isso provoca também, secundariamente, distúrbios de ventilação ou perfusão, que levam a esses quadros que a gente encontra aqui, por exemplo, de áreas mais ventiladas, áreas menos ventiladas. Os doentes que ficaram internados em unidade de terapia intensiva sob ventilação mecânica, a própria ventilação mecânica, a própria exposição crônica ao oxigênio, esses são fatores também que levam a essas sequelas, a esses sintomas persistentes pós-Covid agudo, e que são representados na tomografia de tórax por essas sequelas, dentre elas as bronquiectasias. Aqui o mesmo paciente mostrando aquele sinal, olha, da bronquiectasia, em que o brônquio ele não diminui de forma importante o calibre da luz conforme ele caminha aqui do centro para a periferia. Isso é um sinal de bronquiectasia quando você tangencia o brônquio, olha como acontece aqui também, no seu maior eixo, né? Uma sequela de um paciente que teve Covid. Aqui um outro doente fumante crônico, tabagista pesado. Muitas vezes esse doente vem fazer avaliação por dispneia, por suspeita de infecção e surpreendemos essas alterações como vistas aqui. Um pulmão todo sujo, entre aspas, né? Você tem diversas áreas de opacidade em vidro fosco, às vezes com aspecto confluente, e os brônquios, olha, com a parede espessada, com calibre também um pouco aumentado, com bronquiectasias cilíndricas, né? Predominando em lobos inferiores, é aquele aspecto heterogêneo, né? Típico das doenças de vias aéreas, áreas mais densas, áreas menos densas. E quando você faz, olha, a apneia expiratória, que eu havia comentado anteriormente em casos de outras doenças, a gente nota a intensificação dessa diferença de densidade entre as áreas mais escuras e as áreas mais brancas, as áreas mais hipodensas e as áreas mais hiperdensas, como aqui. Então, isso reforça o aspecto de aprisionamento aéreo no doente que tinha um quadro de bronquiolite respiratória. Então, a bronquiolite respiratória ela pode dar as alterações em vidro fosco, muitas vezes formando nódulos em vidro fosco, porque você tem um infiltrado intersticial em torno do trajeto dos bronquíolos, e pode cursar também com esses fenômenos de acometimento de pequenas vias, dando aprisionamento de ar, como nós vimos aqui nessa TC à direita. Aqui aspectos clássicos do enfisema centrolobular, que é classicamente ligado ao cigarro. Então, esse doente, por exemplo, anterior tabagista pesado, muitas vezes ele evolui a longo prazo para esse tipo de lesão, né? Aspectos de ruído de traça, com destruição dos septos interlobulares, convergência de vários lóbulos pulmonares secundários destruídos, né? Toda vez que essas áreas hipodensas, elas convergem acima de 1 centímetro de diâmetro, nós já chamamos isso de bolhas pulmonares, né? Então já tem aspecto de bolhas aqui em algumas regiões do parênquima do pulmão, por essa confluência das lesões destrutivas do lóbulo pulmonar secundário. Lembrar que no enfisema centrolobular o lóbulo ele aumenta de tamanho e as paredes, isto é, os septos, que são as paredes dos lóbulos, acabam sendo destruídas e a gente assume esse aspecto de bolhas distribuídas pelo parênquima de forma difusa. A doença em geral começa pelos lobos superiores e vai descendo em direção às bases quando muito avançada. O MIP, que nós vimos anteriormente nas lesões costais, ele pode também ser utilizado quando o enfisema ele é muito incipiente para reforçar, olha, o aspecto dessas lesões em ruídos de traça no parênquima do pulmão, né? E a predominância aqui nos lobos superiores, o que é muito típico no enfisema centrolobular.
Diferente desse tipo de enfisema que é o enfisema paraseptal, que também pode ser encontrado em pacientes tabagistas e também pode estar associado a uma complicação que é o pneumotórax. Nós vimos anteriormente por trauma, então ele também pode acontecer por rotura dessas coleções periféricas para dentro da cavidade pleural, né? Isso no enfisema paraseptal. A mesma coisa aqui. Essas pequenas lesões paraseptais, que, como o nome já diz, o enfisema ele ocorre na periferia do lóbulo pulmonar secundário, elas podem confluir para formar bolhas subpleurais, né? É um outro tipo de lesão também característico do enfisema paraseptal. E agora, para terminar essa revisão de casos referentes ao módulo 6, o último módulo do curso de tórax da UERJ, passamos então a algumas perguntas acerca de aspectos relevantes da matéria que foi estudada. Primeira pergunta: qual das opções é um sinal indicativo de maior gravidade da embolia pulmonar? O aspecto do vaso, Polo Mint. Esse Polo Mint faz referência a um doce americano em que você tem, é como se fosse uma rosquinha pequena. Então você tem um centro menos denso e a periferia mais densa, né? Essa periferia mais densa na tomografia é representada pelo contraste e o centro menos denso no interior é o trombo na luz do vaso. Então esse é o sinal Polo Mint da embolia pulmonar. Ele é indicativo de maior gravidade e isso é uma opção. Outro sinal, aquele sinal do trilho de trem. Nós vimos um caso aqui apresentado em que você tem um trombo preenchendo a luz do vaso. Quando você tangencia o vaso no maior eixo, apresenta também esse aspecto de falha de enchimento. Ou seria esse sinal, que é o ventrículo direito maior do que o esquerdo, né? Quando você tem uma sobrecarga da cavidade cardíaca direita, isso leva a um aumento do tamanho do ventrículo direito em relação ao esquerdo. Ou então, quando você tem a identificação de um grande trombo mural que faz um ângulo agudo com a parede do vaso, né? Isso também pode acontecer, principalmente na embolia aguda. Vou dar um tempo agora para pensar qual seria a resposta mais adequada. Passamos então a resposta. E é exatamente o aumento da cavidade ventricular direita em relação à esquerda. Normalmente você tem, quando faz a relação do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, o direito no numerador e o esquerdo no denominador, você tem uma relação de 1 para 1, né? É mais ou menos, de 1 para 1 não, uma relação em que o ventrículo esquerdo é maior do que o direito, uma relação abaixo de 1, desculpa. Quando essa relação assume uma proporção acima de 0,9, ou melhor ainda, acima de 1, isso é muito sugestivo de embolia pulmonar, com sobrecarga importante das cavidades direitas, principalmente do ventrículo. Isso leva a um desequilíbrio hemodinâmico, uma instabilidade hemodinâmica muito grande, e isso é um sinal de gravidade comparado a outros sinais que nós comentamos anteriormente, que são apenas representações do êmbolo, né, do trombo no interior da luz do vaso. Segunda pergunta: qual alteração característica está presente na fibrose cística, que é uma doença congênita, enfisema, cistos, edema ou bronquiectasia? Passamos a resposta. Notem nessa radiografia de tórax em pé e perfil que existe uma hiperinsuflação dos pulmões, olha, aumento do espaço retroesternal, a retificação das hemicúpulas diafragmáticas, né? A redução da densidade do parênquima do pulmão, tudo mostrando aspectos de hiperinsuflação pulmonar, que é comum em doenças crônicas de vias aéreas. Enfisema, por exemplo, leva um quadro desse. E essa doença aqui, que é a fibrose cística, também cursa com esse tipo de alteração, já que você tem um aumento da secreção
e um aumento da consistência da secreção na luz dos brônquios. Ela se mostra muito ressecada, né? Então isso leva a quadros obstrutivos tanto bronquiolares como brônquicos também, né? De grandes e pequenas vias aéreas. E a consequência disso na radiografia de tórax é uma acentuação da trama intersticial, em virtude de espessamento de septos, fibrose, de bronquiectasias. Olha só como tem um aspecto em caixa de uva aqui, olha, de diversos brônquios dilatados, já vistos na radiografia, o que é mais difícil, e as paredes espessadas também ajudando a identificar esses brônquios. Essas áreas heterogêneas, olha, mais denso aqui em cima, menos denso embaixo, é porque você tem aprisionamento de ar, né? Em diversas regiões dos pulmões, semelhante ao que acontece na tomografia de tórax. E aí, quando você vai para a janela de parênquima, a gente identifica aquelas grandes bronquiectasias císticas, olha, volumosas. Olha o aspecto desse aqui, tangenciado no maior eixo do brônquio, né? E o aspecto da parede espessada, que acompanha frequentemente as bronquiectasias, e lembrar também que esses pacientes com fibrose cística, com mucoviscidose, em que você tem alteração aqui da secreção pulmonar, eles podem ter a própria secreção espessa ocupando a luz do brônquio, né? Então, esse tipo de alteração num paciente jovem deve sempre fazer pensar na possibilidade de fibrose cística. Outros sinais que se encontram associados: acometimento de pequenas vias aéreas, olha aquele aspecto dos bronquíolos preenchidos, né? Os nódulos centrolobulares, aspectos de árvore em brotamento, aquelas imagens em Y, né? E também comum fenômenos de atelectasia, já que você tem a perda de volume secundário à obstrução de vias aéreas. Última pergunta: qual sinal caracteriza um hidropneumotórax? Parábola de Damasor, a densidade aumentada do líquido pleural, um nível líquido reto ou a presença de uma fratura costal. Passamos à resposta então. Uma coisa que é muito característica do hidropneumotórax é a presença desse nível líquido reto, né? Diferente daquele nível líquido do derrame pleural clássico, em que você tem a formação da parábola de Damasor. Então, a presença do gás no interior da cavidade pleural, quando você tem líquido associado a isso, produz esse nível líquido reto, que é muito característico do hidropneumotórax. Toda vez que você identificar isso, numa radiografia simples de tórax ou numa tomografia, lembrar a possibilidade de hidropneumotórax e aí pesquisar as causas associadas de hidropneumotórax. Nós já vimos duas delas aqui na discussão desses casos, no módulo 6. Enfisema paraseptal pode causar pneumotórax, mas com o líquido associado você tem que imaginar que possa haver uma outra complicação junto com o pneumotórax. E trauma de tórax, sim, pode causar hidropneumotórax pela coleção gasosa, né, consequente a solução de continuidade com o parênquima ou com o próprio exterior, e hemorragia, quando extravada para dentro da cavidade pleural, vai produzir esse nível líquido reto no caso de hidropneumotórax. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação de todos os alunos no curso de graduação de Radiologia 1 da Faculdade de Medicina da UERJ. Em nome do serviço, em nome da disciplina, agradeço a paciência de todos e espero encontrá-los brevemente na segunda parte do curso de Radiologia, que é Radiologia 2, discutindo os assuntos não cobertos agora pela radiologia torácica. Obrigado.